A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos dessa aula de escatologia no lar, ou por que não dizer deste curso de teologia sobre profecias bíblicas. Lembramos, que para ser aluno dessa escola de teologia no lar, não precisa você se matricular, basta você acompanhar a nossa programação pela TV ou pela internet. Também não precisa ter uma idade específica, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser ancião. O mais importante para nós é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da palavra de Deus e que você possa cada dia mais amar a Bíblia Sagrada, a inerrante e infalível palavra de Deus, e ter um conhecimento mais amplo sobre o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Agora, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico ou pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer um pedido muito especial aos nossos queridos telespectadores, Se você tem parentes, amigos em outros estados ou talvez em outros países, por favor, divulgue a nossa programação para que eles possam também acompanhar a nossa programação, para que um maior número de pessoas possível sejam abençoados, através da programação da Rede Brasil. E se você tem alguma dúvida, se você deseja enviar uma mensagem para nós, talvez uma pergunta, talvez uma crítica, uma sugestão ou opinião, o número do WhatsApp está aparecendo aí, que é o 994661010. Bem, como você já sabe, nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Traz a tela, por favor. Deixa eu lembrar aqui algo que você já sabe, eu só vou relembrar. Nós já tivemos a oportunidade de estudar a sequência, o panorama dos eventos escatológicos. Lembra disso? Nós já estudamos os eventos escatológicos desde a morte, o estado intermediário, até o estado eterno e perfeito. Esses programas já estão disponíveis no YouTube. Depois nós estudamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo. Depois iniciamos uma terceira temporada, onde estudamos o livro de Daniel, versículo por versículo. E agora, nessa quarta temporada, nós estamos estudando esse tema belíssimo, esse tema maravilhoso, sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Estamos dando um passeio na Bíblia, estudando as principais profecias. Se você perceber, nós não estamos comentando o livro versículo por versículo, nós estamos extraindo algumas profecias, estamos explicando, e eu espero que você esteja gostando do programa e que você esteja sendo edificado através do estudo do conteúdo profético das Escrituras. Nos programas anteriores, nós estudamos aí algumas profecias do livro de Jeremias. Vamos relembrar alguns temas, alguns programas que vimos. Primeiro, nós vimos o chamado de Jeremias para o ministério profético, capítulo 1, versículos 1 a 12. Esse texto belíssimo, maravilhoso, extraordinário, Lembra disso? Quando Jeremias disse assim: eu não sei falar, eu sou criança. Mas Deus disse: não diga eu sou uma criança, porque antes que tu te formasse no ventre, eu te conheci e as nações te dei por profeta. Vimos o segundo programa sobre aquela visão daquela panela fervendo, cuja boca era lá do lado do norte, e essa panela fervendo representava aí o cativeiro de Judá. De forma mais específica, o exército caldeu, o exército lá de Babilônia, que já estavam se preparando para invadir Jerusalém. E vimos no programa anterior sobre aquela visão dos 2 cestos de figos. Um cesto de figos muito bons e outro cesto de figos muito maus. E nós já explicamos, Os figos bons representam os judeus que foram levados para a Babilônia, dentre eles aquele grupo que foi com Daniel, que foi com o profeta Ezequiel. E esses frutos maus, muito maus, tinham sido aqueles que tinham ficado lá na terra de Judá, de Jerusalém, que representavam o rei Zedequias e aqueles
judeus maus que estavam habitando em Jerusalém. Deus falou sobre o fim desses dois grupos de pessoas. Hoje nós vamos estudar um tema um tanto contraditório. Nós vamos estudar um tema hoje muito interessante, né? O tema da profecia hoje é: Deus não atenderia a oração de Jeremias pelo povo de Judá. Olha aí o tema: Deus não atenderia a oração de Jeremias pelo povo de Judá. Mas antes de nós lermos o texto, antes de nós explicarmos essa profecia, eu gostaria de falar um pouco sobre o ministério do profeta Jeremias. Quer dizer, gostaria de falar mais um pouco além daquilo que nós já falamos, né? Vamos relembrar aqui algumas coisas que dissemos e vamos trazer também novas informações. Eu não sei se você lembra, mas nós falamos aqui nos programas anteriores que Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Lembra disso? Isso está no capítulo 1 e versículo 1. E como filho do sacerdote, ele deveria exercer o ofício sacerdotal ao atingir a maioridade. Mas, como Deus chamou Jeremias para o ministério profético, ele se dedicou muito mais ao ofício profético do que sacerdotal. Mas, com certeza, Jeremias desde cedo aprendeu com o seu pai Ilquias que uma das principais funções ou atividades do sacerdote era interceder pelo povo judeu. Os sacerdotes não apenas tinham aquela incumbência de oferecer holocaustos, de oferecer sacrifícios, mas também pesava sobre os seus ombros a responsabilidade de ensinar ao povo a palavra de Deus, de interceder, de orar pela nação. E Jeremias, além de profeta, foi um intercessor. Jeremias entendeu que tinha essa missão, não apenas de entregar a mensagem de Deus a uma nação pagã, uma nação idólatra, uma nação infiel, mas ele também deveria interceder pelos seus compatriotas. E por isso ele orava a Deus, intercedia em prol da nação, em prol dos seus conterrâneos, mesmo que eles não merecessem. E, lamentavelmente, o pecado da nação de Judá e do povo de Jerusalém atingiu níveis tão altos que Deus diz ao profeta Jeremias: não ore mais por esse povo. Eu não vou ouvir a sua oração. Em outras palavras, Deus estava dizendo: o castigo de Judá e de Jerusalém é inevitável. E hoje nós vamos aprender sobre esse tema, que eu vou usar essa expressão mais uma vez, um tanto aparentemente contraditório. E por quê, professor? Por um lado, Jeremias, como um filho de sacerdote, tinha a incumbência, o dever, a responsabilidade de interceder pelo povo judeu. Por outro lado, Deus chega para Jeremias e diz assim: olha, não interceda mais, não ore mais, eu não vou ouvir a sua oração. E nós vamos perceber hoje que o que leva o Senhor Deus a dizer isso a Jeremias: não ore, não interceda mais, é porque havia chegado o tempo do castigo. Porque há um tempo de Deus da sua longanimidade. Guarde o que eu estou lhe dizendo. Eu vou voltar a falar sobre isso no final do programa. Mas guarde essa verdade bíblica. Há um tempo da longanimidade, da paciência de Deus. Mas há um tempo em que essa longanimidade, essa paciência, ela atinge o seu nível alto, mais alto possível. De forma que quando isso acontece, inevitavelmente Deus tem que derramar o juízo. E a Bíblia está repleta de exemplos. Eu poderia falar sobre aquela geração antediluviana. Eles pecaram tanto, o nível de pecado daquela geração de Noé era tão alto, que Deus disse: eu vou destruir essa geração. Poupou a família de Noé, mas destruiu aqueles homens. Eu poderia falar sobre Sodoma e Gomorra, que aqueles homens eram tão maus, tão pecadores, que atingiram níveis tão altos de promiscuidade, que Deus disse: eu vou destruir essa geração. Quando Ló e suas filhas saíram da cidade, Deus fez chover fogo do céu. Eu poderia falar sobre os próprios cananeus, que pecaram tanto, que cometeram tantas iniquidades, que Deus puniu aquela geração e deu a terra de Canaã aos filhos de Israel. E isso aconteceu tanto com o reino do norte, com Israel, com as 10 tribos, que
pelo fato de estarem envolvidos com pecados de idolatria, pelo fato de cometerem violência, de estarem praticando injustiças sociais, de estarem quebrando pacto com o Senhor, desobedecendo, transgredindo a lei de Deus, Deus fez com que as 10 tribos fossem levadas para outras nações. E estava prestes de ocorrer mais uma vez com o povo de Judá e de Jerusalém. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, Jeremias era como que a última voz profética, chamando o povo ao arrependimento, orando, intercedendo pelo povo, mas chega um momento que Deus disse, Jeremias, não ore mais não, não interceda mais não, eu não vou ouvir não. Em outras palavras, Deus estava dizendo, chegou o tempo do juízo. Abre a tela, por gentileza. Então, o tema do programa hoje é dessa profecia, Deus não atenderia a oração de Jeremias pelo povo de Judá. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 7 e também no capítulo 11. Vamos ver o cumprimento tanto no capítulo 14 de Jeremias como no capítulo 15 do livro de Jeremias. Vejamos o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor que foi dita a Jeremias pelo Senhor dizendo... Isso é Deus aparecendo a Jeremias, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor. E proclama ali esta palavra e diz, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Que coisa interessante. Deus diz a Jeremias que ele fosse para a porta do templo. E que templo era esse? Claro, o templo de Salomão, né? Construído por Salomão. Esse templo estava erguido há aproximadamente 3 séculos, mais ou menos isso. E Jeremias vai para a porta do templo para falar com aquelas pessoas que estavam entrando, saindo no templo, passando pelas portas do templo. Deus tem uma mensagem e Deus disse assim, você vai lá na porta do templo. Veja o que diz o texto, volta mais uma vez. Quando diz assim, põe-te à porta da casa do Senhor, eu vou traduzir isso em outras palavras. Coloca-te, Jeremias, lá na porta do grande templo construído por Salomão, lá em Jerusalém, e proclama esta palavra. E o que é que eu vou dizer, Senhor? Diz assim, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Qual é a mensagem, Deus? Que tu queres que eu entregue para aqueles que estiverem entrando na porta do templo. Passe o texto, por gentileza. Versículos 3 e 4 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Em outras palavras, traz a tela, por favor. Deus estava dizendo, isso é uma promessa condicional. Você sabe disso? Nós já explicamos aqui que existem promessas que são incondicionais, que Deus irá cumprir, que Deus irá realizar, independente das ações humanas. Quer um exemplo? A ressurreição. Isso é uma promessa incondicional. Todo mundo vai ressuscitar. Qualquer religião, de qualquer povo, de qualquer classe social, quem crê, quem não crê, todo mundo vai ressuscitar. Isso é uma promessa incondicional. Todo ser humano, depois que morre, vai ressuscitar. Agora, existem promessas que são condicionais, que Deus coloca uma condição para o ser humano, que Deus só vai cumprir, que Deus só vai realizar, se o homem, ou a humanidade, ou a pessoa, ou a nação, seja lá quem for, atender à voz de Deus, o mandado de Deus. E é bom nós até lembrarmos isso, né? Que as profecias, as promessas de Deus, que elas são infalíveis, são aquelas que são incondicionais. Porque se for uma condicional, ela pode se cumprir ou não, por incrível que pareça. Mas se Deus faz uma promessa condicional, e o homem não atende, não faz a sua parte, então, com certeza, Deus não tem a obrigação de cumprir essa promessa. E este é um exemplo de uma promessa condicional. Deus diz, uma promessa condicional. Deus coloca uma condição. Pode deixar a tela. Deus diz, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, se vocês melhorarem os seus caminhos, se vocês melhorarem as suas obras, então vocês vão habitar nesse lugar. Eu não vou permitir que nenhum povo, nenhuma nação, nenhum exército tire vocês daqui desse lugar, que eu coloquei vocês.
mas há uma condição. Qual é a condição? Se você melhorar os seus caminhos e se vocês melhorarem as suas obras. Volta ao texto mais uma vez. Deus continua dizendo: não vos fieis em palavras falsas. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não confiem em palavras falsas que eram proferidas pelos falsos profetas. E o que era que os falsos profetas diziam? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Bem, lendo esse texto, nós precisamos explicar o contexto, né? É porque os falsos profetas, inclusive nós iremos em breve gravar um programa sobre esses falsos profetas, sobre estas falsas profecias, tanto dos tempos de Jeremias, como nos dias odiernos. Nós vamos falar ainda esta semana sobre este tema tão importante que é o perigo com as mensagens dos falsos profetas. Então, os falsos profetas, lá dos dias de Jeremias, estavam fazendo do templo um amuleto de sorte. E o templo não foi construído com esse objetivo, não. O templo foi construído como lugar de culto, de oferta, de adoração. Salomão não construiu aquele templo para ficar como um amuleto de sorte. Então os falsos profetas diziam assim: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Como quem diz assim: Deus não vai deixar que Nabucodonosor venha invadir Jerusalém, não. Aqui está o grande templo do Senhor. Como se aquela construção fosse impedimento para que Deus executasse o juízo. Aí Deus diz a Jeremias: diga lá ao povo de Judá e de Jerusalém, lá na porta do templo, que eles não confiem em palavras falsas. Em outras palavras, dos falsos profetas que ficam dizendo templo do Senhor, templo do Senhor. Não acreditem nisso. Passe o texto, por gentileza. Versículo 5. Aí Deus diz, mais uma vez, olha aí, a promessa condicional novamente. Mas se devera melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se vocês procurarem mudar suas ações, suas atitudes, seu modo de viver, se devera fizerdes juízos entre um homem e o seu companheiro. O que é isso, professor? Deus dizendo assim: se vocês forem justos nos seus comércios, se vocês procurarem fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, passe o texto, por favor, versículo 6. Aí diz assim: se vocês não oprimirem os estrangeiros, se vocês não oprimirem o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Traz a tela, por favor. O povo já estava habitando, mas estava havendo, lembra da panela fervendo? O que era a panela fervendo? Isso, muito bem, o exército dos caldeus que já estavam se preparando para vir invadir Jerusalém. Aí Deus diz ao povo de Judá através de Jeremias: se vocês melhorarem os vossos caminhos, se vocês melhorarem as vossas obras, se vocês fizerem aquilo que é justo, se vocês deixarem de oprimir os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, então vocês vão habitar aqui. É como se Deus dissesse assim: eu vou fazer com os caldeus o que eu fiz com os edomitas, amonitas e moabitas nos dias do rei Josafá. Eu vou fazer com o povo de Babilônia o que eu fiz com o povo de Senaqueribe, o exército de Senaqueribe nos dias do rei Ezequias. Eu vou proteger vocês, ninguém vai invadir a terra de vocês não, mas para isso há algumas condições que eu estou estabelecendo. Melhore os caminhos, melhore as obras, deixe de praticar injustiça, deixe de confiar em outros deuses. Não é isso que diz o texto? Volta o texto mais uma vez, versículos 6 e 7. Então, o que era que Deus estava exigindo? Deixe de oprimir o estrangeiro, deixe de oprimir o órfão, deixe de oprimir a viúva, não derrame sangue inocente nesse lugar, pare de praticar violência e nem andes após outros deuses, não sejam idólatras. Aí Deus diz, olha a promessa aí condicional: eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Pode passar o texto, por gentileza. Aí capítulo 7, versículo de número 16, e o capítulo 11, versículo 14. Aí chega o momento que Deus diz assim a Jeremias: tu, pois,
não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Jeremias, olha, não ore por esse povo, não levante clamor nem oração, não me importunes, porque eu não vou lhe ouvir. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Então Deus estava dizendo, Jeremias, olha, chegou o tempo do juízo, chegou o tempo do castigo, do julgamento. Não adianta você orar mais não. Eu estou vendo que esse povo não quer atender. Eu dei a receita, eu disse o que é que esse povo deveria fazer. E eu vou ilustrar mais uma vez com uma ilustração que eu já usei aqui. Você vai ao médico, o médico clínico geral passou uma bateria de exames, aí o clínico geral passou lá uma dieta. Olhe, não coma açúcar, não tome refrigerante, faça caminhada, beba bastante água, procure comer frutas, verduras, legumes, cereais, faça uma dieta, tome esse medicamento aqui. Aí o paciente pega aquela receita, joga fora, continua comendo tudo que o médico proibiu, comendo açúcar, doce, tomando refrigerante, enfim. Depois não toma o medicamento, aí depois vem a óbito. Vai culpar o médico, é? Vai botar a culpa no médico? Não, claro que não, né? A família não vai culpar o médico não, né? Porque ele não obedeceu ao que o médico orientou, sim ou não? Então, mesma coisa no sentido espiritual. Se Deus disse ao povo de Israel e de Judá, olha, melhore os caminhos, melhore as obras, não oprimam, não pratique violência, não adore ídolos de imagem, e o povo não atendeu a orientação, a ordem, o mandamento de Deus, Deus não tem responsabilidade de cumprir promessa. Deus tinha dito, vocês vão ficar aqui. Já que eles não cumpriram, terão que ser levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Vamos ver o cumprimento? Vamos ver o cumprimento? Será que essa profecia já se cumpriu? Pode passar a tela, por gentileza? Aí agora vem Jeremias orar a Deus. Chega um momento que Jeremias, como um sacerdote que era, começa a fazer uma oração. Traz a tela, por favor. E eu acho belíssima essa oração de Jeremias. Essa oração de Jeremias é como aquela do capítulo 9 de Daniel, que nós estudamos aqui. Uma das orações mais maravilhosas da Bíblia está lá no capítulo de número 9 de Daniel. Onde Daniel, mesmo não sendo culpado pelo castigo que ocorreu com Jerusalém, Daniel, ele se coloca como se fosse um pecador também. E Jeremias faz a mesma coisa. Jeremias vai fazer a mesma coisa. Jeremias vai orar. Porque Jeremias, ele amava o povo de Judá, mesmo desprezado, mesmo sendo preso, colocado no calabouço, mesmo sendo considerado um traidor pela nação, mas Jeremias amava o povo de Judá. Jeremias não era daquele profeta que dizia assim, já que não quer cumprir, tomara que Deus castigue vocês. Eu quero que Deus execute o juízo. Não, Jeremias não tinha esse desejo no coração. Jeremias, ele é aquele homem quebrantado, que vai a Deus em oração, que se humilha, mesmo Deus dizendo assim, eu não ore, eu não vou responder, mas é como se Jeremias dissesse assim, eu vou orar, mesmo assim eu vou orar, eu vou interceder, eu vou me colocar no lugar do povo, porque a intercessão é isso. A intercessão é quando nós nos colocamos no lugar de outrem em oração. É quando nós vamos orar a Deus e nós esquecemos de nós esquecemos das nossas petições, dos nossos desejos, das nossas necessidades e nós começamos a apresentar a necessidade de outros. E Jeremias vai fazer essa oração a Deus. Uma oração belíssima, maravilhosa. E quando a gente lê a Bíblia, né, mesmo esses livros proféticos, a gente não aprende só o conteúdo profético, nós aprendemos esses detalhes maravilhosos, que às vezes a gente, naquela leitura rápida, passa até desapercebido. Mas veja que oração maravilhosa que Jeremias faz. Abre a tela mais uma vez, capítulo 14, versículo 7, já é o cumprimento.
A Jeremias está orando a Deus, dizendo, posto que as nossas maldades testifiquem contra nós. Veja que oração maravilhosa. Jeremias não diz as maldades do povo de Judá. Ele não diz as maldades do povo de Jerusalém. Ele diz as nossas maldades testifiquem contra nós. Ele se coloca como se fosse um pecador também. Ele se sente como se fosse um judeu pecador também. Aí ele diz, posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, como que diz assim, ainda que os nossos pecados, as nossas iniquidades sejam testemunhas contra nós, ó Senhor. Aí ele diz, opera tu por amor do teu nome, opera, pode deixar aberto por gentileza, opera em nosso favor, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Que coisa extraordinária. Ele diz as nossas rebeldias como se ele fosse um rebelde. Aí ele diz assim, contra ti pecamos. Já percebeu que ele não diz pecaram, ele diz pecamos. Ele não diz assim, as iniquidades do povo, as iniquidades deles. Não, ele diz assim, as nossas iniquidades. Ele, como intercessor, como um descendente da tribo lá de Levi, como um sacerdote, ele intercede. Ele aprendeu que deveria ir a Deus em oração, não lançando naquela oração os pecados da nação, mas se colocando no lugar do povo. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 8. Veja que oração belíssima, que oração maravilhosa. Ele diz, ó esperança de Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, tu és a nossa esperança. O que há de nós, o que será de nós se não for a nossa esperança que és tu, Senhor? Ele diz, redentor seu no tempo da angústia. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo, tu és o nosso redentor no tempo da angústia. Em outras palavras, és tu que nós recorremos, Senhor, quando estamos no dia da angústia. Aí ele começa a fazer perguntas a Deus. Por que serias como estrangeiro na terra? Por que é que tu irias agir, Senhor, como se tu fosses um estrangeiro, que não se importa com a nação? E como um viadante, ou viajante, não é que é o mesmo sentido, como o viadante, na corrigida é viadante mesmo, tá? Não é erro de ortografia não. Como o viadante que se retira para passar a noite. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo, pode trazer a tela. Senhor, tu és o nosso redentor. Tu és a nossa esperança. É a ti que nós recorremos, Senhor, quando nós estamos em aflição. Por que é que tu irias agir conosco como estrangeiro? E deixa eu explicar melhor. O sentido aí era como se Jeremias dissesse assim, por que é que tu irias agir como aquela pessoa que está entre nós, mas que é de outra nação, que não se importa com a cidade de Jerusalém? Por que é que tu irias agir como um viajante que veio para cá só para passar a noite? Não, tu não és um viajante, tu és, nós somos teu, tu és o nosso redentor, Senhor. Tu és a nossa esperança. Que oração belíssima. Passa o texto, por gentileza. Aí ele continua, não é, naquela oração dizendo, por que serias como um homem cansado, como um valoroso que não pode livrar? Tu não vais agir, Senhor, dessa forma não, né, Senhor? Como um homem valoroso, mas que está cansado, que não pode livrar. O sentido aí, sabe qual é? É daquele valoroso, traz a tela, que tem até espada, que luta bem, mas já está desfalecido, já está cansado, e mesmo sendo valoroso, já não tem força de lutar. É Jeremias dizendo assim, por que tu irias agir assim, Senhor? Por que tu irias agir como um valoroso que está cansado? Que lição gloriosa! E o sentido é esse, porque Deus é o valente, o valoroso, mas Deus estava cansado, não cansaço físico, mas o cansaço de dar oportunidade, de dar chance, e o povo não aproveitou. É como se Jeremias estivesse prevendo isso. É como se Jeremias dissesse assim, sabe com que eu vou te comparar, Deus? Como um valente, como um valoroso, mas que está cansado, sem forças, desfalecido. Mas, claro que Deus não se cansa no sentido físico,
mas Deus estava cansado no sentido espiritual de dar oportunidade e o povo não melhorar os seus caminhos. Abre a tela, por gentileza. Aí ele diz assim, mas tu estás no meio de nós, ó Senhor. Tu estás aqui no meio de nós. E nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Em outras palavras, ele estava dizendo, Senhor, tu não és um estrangeiro, tu não és um viajante, tu não estás aqui só passando uma noite, não. Nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampare, tu estás aqui no meio de nós. Havia a esperança no coração de Jeremias. Eu vou orar, eu vou interceder. Deus disse assim, eu não vou ouvir, mas eu vou orar, vou fazer a minha parte. Passe o texto, por gentileza. Aí vem a mensagem de Deus para Jeremias. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto amaram vai afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e o visitará, e visitará os seus pecados. Olha a resposta de Deus. O que era que Jeremias esperava? Traz a tela, por favor. Traz a tela. Jeremias esperava que esse que é a esperança de Israel, esse que é o Redentor, Jeremias esperava que Deus dissesse assim, olha Jeremias, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica, eu ouvi o teu clamor e eu vou agir em prol dessa nação. Jeremias esperava isso, mas não foi isso que ele ouviu. Abre a tela, por favor. O que é que Deus diz? Pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os pés. Ou seja, esse povo, Jeremias, que tu estás orando por eles, eles amaram, sabe o que? O afastar-se de mim. Em vez de eles amarem aproximar-se de mim, eles amaram afastar-se. Eles não detiveram os pés, eles correram para distante de mim. Por isso o Senhor não se agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Passe o texto, por gentileza. Aí disse mais o Senhor, não rogues por esse povo para o bem. Jeremias, eu já te disse, Jeremias, eu vou repetir mais uma vez, Jeremias, não rogues, não ore para o bem desse povo. Quando esse povo jejuar, eu não vou ouvir o clamor. Quando eles oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, eu não vou me agradar deles, Jeremias. Antes eu vou consumi-los pela espada, pela fome, pela peste. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu vou executar juízo, o que vai vir é castigo. Por quê? Porque eles se afastaram de mim, eles não têm prazer. Então, eu não vou atender nem a sua oração. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu não vou atender a sua oração, eu não vou receber o jejum deles, eu não vou ouvir o clamor, as orações deles. Quando eles oferecerem holocaustos, eu vou rejeitar, eu não vou me agradar. O que espera para esse povo é juízo, é julgamento, é castigo. Pode passar a tela? Agora, capítulo 15, versículos 1 a 6. E disse-me o Senhor, olha Deus ainda dizendo a Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma como esse povo. Jeremias, traz a tela. É como se Deus dissesse assim, Jeremias, eu me agrado da sua oração, eu me agrado da sua intercessão, eu me agrado do amor que você tem a esse povo, mas eu quero lhe dizer algo, Jeremias. Se Moisés e Samuel, se eles ressuscitassem, se eles aparecessem, se eles viessem aqui diante de mim agora, ou sua alma e espírito, que está lá no seio de Abraão, viesse agora diante de mim, mesmo assim eu não iria atender. Eu não vou atender essa oração. E isso é uma prova que Deus não responde toda a oração. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não, e às vezes Deus diz espere. E Deus estava sendo tão claro que ele disse a Jeremias, ainda que estivesse diante de mim, Moisés, aquele intercessor, que coisa interessante. Moisés era aquele homem que tinha aquela intimidade com Deus, aquela comunhão tão grande, que em certa ocasião Deus disse, eu vou destruir esse povo. Moisés disse, Senhor, e o que é que vão dizer de ti? O que é que as nações vão dizer? Se tu não perdoar esse povo, então risca o meu nome do livro.
Moisés intercedeu e Deus ouviu. Samuel, você lembra de Samuel, né? O filho de Ana, que veio ao mundo de uma forma sobrenatural, foi um milagre, que Deus rejeitou o sacerdócio de Eli, de seus filhos, que estavam fazendo coisas execráveis, que Deus rejeitou, e Deus levanta Samuel. Deus começou a falar com Samuel quando Samuel era uma criança ainda, e muitas vezes Deus atendeu a oração de Samuel, Deus respondeu, Deus socorreu o povo de Israel por causa de Samuel, mas chegou um momento que Deus disse: olha, Jeremias, ainda que esses dois homens estivessem diante de mim, eu não iria ouvi-los. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus disse assim: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com o povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Passe o texto, por gentileza. Deus continua dizendo: e será que quando te disserem, Jeremias, eles vão te procurar, tá, Jeremias? Tu és profeta e eles vão te consultar. E quando ele perguntar assim: para onde iremos? Para onde é que nós vamos, Jeremias? O que é que Deus tem dito? Diga para eles, viu, Jeremias? Dizer o que, Senhor? Os que são para a morte, para a morte. Os que são para a espada, espada. Os que são para a fome, para a fome. E os que são para o cativeiro, para o cativeiro. Olha aí, quatro sentenças. Abre a tela mais uma vez. 4 juízo. Diga assim: os que são para a morte, para a morte. Ou seja, tem gente que vai morrer. Os que são para a espada, são para a espada. Então, tem pessoas que vão ser feridos à espada. Os que são para a fome, para a fome. Tem pessoas que vão ficar na terra passando fome. E os que são para o cativeiro, são para o cativeiro. Deus já havia, posso dizer assim, selecionado 4 tipos de juízo. Tem uns que vão morrer, tem outros que são feridos à espada, tem outros que serão atingidos pela fome e tem outros que vão para o cativeiro. Deus já havia determinado. Passe o texto, por gentileza. Porque eu visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves do céu e os animais da terra para os devorarem e destruírem. Pode passar o texto, por gentileza? Deus está decretando juízo, julgamento. Aí Deus diz assim: entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém, pelos seus males, pelas suas abominações que ele praticou, e esse povo está seguindo o seu exemplo. Porque quem se compadeceu de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Finalmente o versículo 6. Tu me deixaste, diz o Senhor. Quem é esse tu aí? Não é Jeremias. Esse tu aí é o povo de Judá e de Jerusalém. Tu me deixaste, diz o Senhor. Voltaste para trás, você recuou. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me arrepender. Você lembra daquela oração de Jeremias? Que Jeremias disse assim: Senhor, não seja como aquele valente que é poderoso, mas está cansado. E Deus estava cansado, não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Deus já estava cansado de chamar, convidar, dar oportunidade, e eles rejeitaram. E eu quero trazer uma palavra aqui muito dura nesse momento. Se tem alguém aí na sua casa, desviado da igreja, chame ele, por favor, para ouvir essa palavra. Chame. Quantas pessoas que, como o povo de Judá e de Jerusalém, serviram a Deus, receberam bênçãos, milagres extraordinários. Porque quando você pensa no povo de Israel e de Judá, você pensa nisso, né? Que povo abençoado, a quem Deus escolheu os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Aquele povo que Deus tirou com mão forte lá do Egito, que Deus mandava a coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, que Deus abriu o mar vermelho para ele passarem a pé enxuto. Deus fechou as águas do mar vermelho para destruir os seus inimigos, o exército de Faraó. Deus torna as águas amargas de Mara em águas doces. Deus dá vitória sobre os amalequitas. Deus manda todo dia maná do céu. Deus manda codornizes. Deus faz sair da água da rocha. Deus dá a esse povo a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus dá a esse povo a oportunidade de, durante 40 anos, ter um lugar de culto. O que era esse lugar de culto? O tabernáculo. E quando chega em Jerusalém, Deus manda Salomão construir o templo. Um povo a quem Deus se manifestou de várias formas, de várias maneiras. O que é que esse povo faz?
quando chega em Canaã, vai adorar outros deuses, vai adorar outros ídolos, vai cometer injustiças sociais, vai praticar violência, vai oprimir o órfão, oprimir a viúva. E será que Deus não está vendo isso? Então chega um momento que a paciência de Deus se esgota. Eu disse no início do programa e eu vou repetir. Há um tempo da longanimidade, há um tempo da paciência de Deus, mas há um tempo que chega ao limite. Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 15 e o versículo 16, Deus vai dizer a Abraão, séculos antes, Deus diz assim a Abraão, olha Abraão, a 4ª geração, essa terra é sua, é da sua semente, é da sua descendência, mas a 4ª geração é que vai tornar para cá. Porque o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio. É como se Deus dissesse, Abraão, se eu der essa terra a você agora, eu estou sendo injusto com esse povo. Agora, daqui a alguns séculos, o nível de pecado desse povo será tão grande que eu vou ter que punir, eu vou ter que exterminar esse povo. E aí, quando eu punir, quando eu castigar, a terra estará deserta, aí eu vou dar a sua semente. É como se, aí Deus diz assim, o cálice da medida dos amorreus ainda não está cheio, mas Deus estava dizendo, mas vai encher, e quando encher eu vou derramar o juízo. E eu quero me dirigir agora a você, com muito respeito, a você que já foi cristão, a você que já foi evangélico, a você que já serviu a Deus, a você que já, quem sabe, cantou com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, mas por alguma razão você se afastou, você saiu da igreja, quem sabe, não sei, mas talvez esteja aí, talvez do mundo das drogas, do crime, da prostituição, talvez esteja aí envolvido com orgias, com as baladas, com os carnavais da vida. E em vez de você estar agora caminhando para aproximar-se de Deus, você está como os filhos de Israel, você está se distanciando de Deus. E papai e mamãe ora, intercede, faz oração, faz vigília, geme, chora pela madrugada, e eu quero te dizer com muita tranquilidade, você está experimentando o período da longanimidade de Deus, da misericórdia de Deus. O Deus que te ama, que quer o teu bem, que quer te salvar, que não quer que você vá para o inferno, que não quer que você venha a óbito sem a sua salvação. Agora eu vou te dar um conselho como de um irmão e amigo. Não despreze as oportunidades que Deus está te dando. Porque se você fizer como os filhos de Israel, se você desperdiçar as oportunidades que Deus está te dando, então não espere bênção nem prosperidade de Deus. Jeremias estava orando, aí Deus disse a ele, não ore não, Jeremias. E ainda que estivesse aqui Moisés e Samuel, eu não iria ouvi-los. E quando este povo perguntar, para onde vamos, você vai dizer, para quem morte, morte, para quem espada, espada, para quem fome, fome, para quem cativeiro, cativeiro. Deus estava dizendo, diga a este povo que eu estou cansado de me arrepender, eu estou cansado de dar oportunidade. E eu quero dizer a você que está distante de Jesus. Quem sabe você até já foi um pregador do Evangelho. Talvez até já tenha sido batizado com o Espírito Santo. Talvez desceu às águas batismais e hoje está distante de Deus. Aceita o convite, te volta hoje. Recebe Jesus mais uma vez como teu Salvador. Antes que seja tarde demais e você venha experimentar o castigo divino.